Rapaziada, antes de começar a exibição, dê aquela força pra gente, curta o vídeo e se inscreva no canal. Eu vou explicar aqui pra vocês como que eu fiz a ligação daqueles itens que eu mostrei anteriormente, tá? Então aqui eu fiz um desenhozinho elétrico, né? Não é desenho elétrico, eu estou usando Phrygian, que é para Arduino e eletrônica, então assim, não é uma coisa profissional, não é essa a ideia. A ideia é só mostrar para vocês como é que eu fiz a ligação do meu painel, tá? O meu painel aqui de uma forma bem simples, para que quem não tem conhecimento consiga entender. Se eu fizesse um desenho técnico aqui, muito provavelmente os símbolos do relé, de outras coisas, seria mais complicado para entender. Então eu fiz a coloração dos fios aqui, tá? É diferente e é intencionalmente para vocês conseguirem identificar qual fio vai para cada coisa. E fiz mais ou menos o que seriam os componentes. Eu vou mostrar para vocês os componentes aqui primeiro e depois as ligações, tá? Aqui seria a entrada, né? A tomada ou um disjuntor direto. Aqui seria uma chave geral, e aí você vai ver aqui do lado de cada chave que eu coloquei, eu botei uma sinaleirazinha, só para indicar que a chave está acionada. Aqui a gente tem os 3 controladores, tá? Um de cada fermentador e um do freezer. Uma coisa aqui que é interessante, com esse esquema aqui, você pode botar, um exemplo, 6 controladores, 6 fermentadores sem problema, entendeu? É só você ir repetindo as ações aqui. Eu botei 2 porque fica mais fácil, era o que eu usava, né? Porque um é muito simples, você não precisa de relé, não precisa de nada. Vai ligar a bomba e vai ligar a válvula e acabou. Quando tem 2, ele já começa a complicar um pouquinho mais e eu vou mostrar por quê, tá? Aqui eu botei uma chave e uma sinaleira para cada controlador, tá? Aqui eu botei uma chave e uma sinaleira para a bomba e eu botei um dimmer, porque geralmente a vazão dessas bombas, a bomba que eu utilizei, né, uma bomba de meio cavalo, bem baratinho, né? Eu paguei muito barato, foi R$90 eu acho. Agora está mais caro um pouco, mas deve estar abaixo de 150. Elas têm uma vazão muito alta, então e é desnecessária essa vazão, né? Gera alguns vazamentos às vezes por isso. Então o que eu fiz aqui? Eu acrescentei um dimmer para regular a velocidade dessa bomba, né? E esse dimmer ele regula a velocidade dessa bomba. Aí eu escolho a velocidade que eu quero, a vazão que eu quero, né? A velocidade da bomba vai ser relacionada diretamente com a vazão. Eu escolho a que eu quero e já deixo esse dimmer travado aqui onde eu quero e ele funciona perfeitamente. E aqui são 2 relés de 110, tá? Que eu mostrei anteriormente. Eu vou começar pelo freezer aqui, que é mais simples. Aqui estão as saídas, tá? Seriam tomadas para vocês conectarem a bomba, a válvula 1, a válvula 2 e o freezer. E aqui, conectores para os sensores de temperatura. Eu usei o conector P4, mas pode usar qualquer um aí que te interesse, né? Aqui o freezer, né? Esses controladores que eu mostrei a vocês, eles têm 3 conjuntos de conector. Esses conjuntos têm 2 conectores cada, tá? Então no primeiro conjunto, você vai ver que é o conjunto de alimentação do controlador. Então você vai ter que ligar um fase e um neutro. Todos os fios azuis aqui são neutros, tá? Então você vai ter que ligar um fase e um neutro nesse primeiro. O segundo é o de resposta, é o do relé, tá? Então um borne dele tem que ser alimentado com fase e o outro borne é onde vai sair a energia para alimentar alguma coisa. E o terceiro conjunto é o conjunto dos sensores. Então ele não tem ordem, não tem nada, é só você chegar lá e ligar. O sensor tem 2 fios, né? Aqui você vai ver que ele está ligado. Eu não botei mais aqui para não poluir muito e não ficar difícil a visualização. Então aqui você tem o borne dos sensores de temperatura, tá? Então como é que funciona aqui? No meu caso lá estava setado a -8, né? E eu botei 1 grau de esterese. Esterese é o que o controlador
atende para cima e para baixo para ligar, para armar e desarmar, né? Então, no caso aqui, 1 grau seria -9 e -7. Então, passou desse intervalo de -9 e -7, quando chega a -9, ele desarma. Quando chega, no caso aqui está na parte de refrigeração, né? Quando chega a -6.9, ele vai armar de novo, tá? Então vamos raciocinar aqui, que chegou a 6.9. Eu vou deixar minha chave ligada, e essa chave ela vai energizar aqui a sinaleira, vai ligar o controlador e vai energizar um polo do relé, do controlador, tá? Quando eu chegar aqui a -6,9, vai energizar o segundo polo do relé, e esse polo, acompanha aqui, ó, é o fio rosa, ele vai energizar a tomada do freezer e vai ligar o freezer. Ligando o freezer, ele começa a gelar e vai chegar a temperatura que a gente citou lá, tá? E aí quando chega a -9.1, o que ele faz? Ele corta a energia desse polo aqui. Então vai cortar a energia do fio rosa e vai desarmar o freezer, desligar o freezer, e o freezer não vai gelar mais do que isso. E a temperatura começa a aumentar de novo até chegar a 6.9. 6.9 ele arma e assim ele fica no loop infinito, tá? Mantendo sempre a temperatura que você setou. Eu usei 1 grau aqui como exemplo, mas você pode usar meio grau, 2 graus, e aí fica a seu critério. Ele, se não me engano, esse controlador que eu mostrei para vocês é de 0.1, é 1/10 de grau. Então você pode botar, por exemplo, fermentando uma ale aqui a 16 graus, você pode botar 16.1, ele vai armar, e ele vai desarmar com 15.9. Não aconselho, tá? Porque vai ficar armando e desarmando muito rápido em uma variação muito pequena. Você pode botar com meio grau. Mas para não fugir do assunto aqui, freezer é o mais simples de todos, né? Quando a gente parte para os fermentadores, eu vou explicar o fermentador 1 aqui, que começa a complicar um pouquinho mais, tá? Então, mesma coisa, a energia vem da chave geral e energiza a chave do fermentador, né? Quando eu ligo essa chave do fermentador, ela energiza a sinaleira do fermentador 1 e energiza o controlador 1 e energiza um polo dos relés, tá? E aí vamos usar um exemplo aqui de uma ale sendo fermentada a 16.1 graus. A 16 graus e 1 grau de esterese, tá? Quando essa temperatura interna do fermentador chegar a 17.1 graus, ele vai armar. E aí ele vai energizar o segundo polo do relé. Quando ele energiza o segundo polo do relé, ele tem que fazer duas coisas, tá? Lembrando aqui que a gente está usando um banco de frio, e esse banco de frio que vai gelar o fermentador. Ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que acionar a bomba, tá? Para a bomba sugar o líquido refrigerante de dentro do banco de frio e enviar esse líquido refrigerante para a serpentina do fermentador. E para chegar nesse fermentador, tem uma válvula que fecha, porque no exemplo aqui a gente tem 2 fermentadores. Se ele ligasse só a bomba, ele refrigeraria os 2 fermentadores. O líquido refrigerante passaria nas 2 serpentinas, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que passe só pela serpentina do fermentador 1. Então, na saída da bomba, a gente tem que botar no caso aqui, 2 válvulas, né? A válvula do controlador do fermentador 1 e a válvula do fermentador 2, né? Quando é o fermentador 1 que está sendo acionado, essa válvula abre e a bomba liga. Então o líquido só vai para o fermentador 1, não vai para o fermentador 2. Então, para que isso aconteça, né, quando esse polo aqui é energizado, ele tem que abrir a válvula 1, tá? Então a gente vai ver aqui o fio laranja, está indo para a válvula 1, e ele teria que energizar a bomba, né? Só que aqui vem o problema. Vou até desenhar aqui para vocês verem. A bomba ela é acionada pelos 2 controladores, tá? Se eu fizesse uma ligação direta, se esse fio laranja aqui
ele ligasse direto na bomba, dá um exemplo aqui, ó. Fio laranja ligou direto na bomba, ó. E ele vai ligar também o outro controlador. Vou pegar Não mexo muito bem com esse frase não, mas dá pro gasto. Ele vai ligar, a bomba é ligada aqui no caso pelos dois controladores, né? Pelo controlador 1 e pelo controlador 2. Vamos supor que a gente não tivesse os relés, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, fio laranja, ele alimenta a válvula 1 e alimenta a bomba. Fio laranja aqui alimenta a válvula 2 e alimenta a bomba. Fermentador 1 fermentador 2 está na temperatura ideal, a gente não quer que ele ligue. Só o fermentador 1, que a temperatura subiu, a gente quer que ele refrigere. Então, se a gente não tivesse os relés, tá? O que ia acontecer aqui? A gente ia alimentar a válvula 1, quando ele for acionado, e alimentar a bomba. Tá? Nessa alimentação da bomba aqui, ele vai alimentar também, é só você seguir o fio aqui, ó, ele vai alimentar também a válvula 2. Então o que acontece? Né? Não vou usar termos técnicos aqui para vocês conseguirem entender legal. Vai alimentar as duas válvulas, né, sem a gente querer. E esse é um problema. Não é essa a ideia. Então o que a gente vai fazer? Vamos excluir esses fios aqui. Excluir o fio 1. Então, como vai funcionar? Né? Acredito que vocês saibam como funciona o relé. Se não souberem, escreva aí nos comentários que eu explico mais ou menos como funciona. Tá? O relé ele tem uma bobina e contatos. Essa bobina, quando ela é energizada, ela fecha e abre contatos aqui em cima. Em cima nesse caso aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Como é que a gente vai fazer para ligar a bomba? A energia que vem do relé aqui de cima do controlador, ela vai ligar a válvula 1 e vai energizar a bobina do relé 1, do fermentador 1. Tá? Então, energizando essa bobina, a energia que está vindo da chave geral, né? Ela vai ser transmitida para o outro polo aqui. Sendo transmitida para cá, a tensão vai chegar na bomba. Tá? Aí você fala, mas se chegou na bomba, ela vai chegar no outro controlador. Não vai. Na outra válvula, não vai. Eu vou explicar por quê. Ó, aqui foi energizado, e aí vai chegar aqui na chave da bomba. E vai ser energizado esse polo aqui também do relé. Mas só que essa bobina não está ativa, não está energizada. Então, não tem como a gente passar essa, mesmo que tivesse energizada, não ia funcionar, né? Não tem como essa energia que está vindo daqui ou chegando aqui vir para a bobina, tá? Isso é totalmente isolado, não tem junção. Então a energia ela só chega até aqui, ela não chega no polo da bobina, o polo da bobina que está ligado na válvula 2. Então a gente faz um isolamento do circuito pelo relé, tá? Então acho que deu para entender mais ou menos. Eu vou continuar a explicação aqui, vamos lá. 17.1, energizou o outro polo do relé aqui, ela vai armar a bomba, armar a válvula, acionar a válvula e vai acionar a bobina do relé 1. Acionou a bobina do relé 1, a energia que está chegando nesse polo aqui vai passar para esse polo aqui, vai energizar esse polo, que é o normalmente aberto, e vai energizar a chave da bomba. A chave da bomba estando ligada, então a energia passa para esse polo aqui, vai passar pelo dimmer, tá? E vai ligar a bomba.
Então, usando o relé, né, nesse caso aqui, a gente consegue isolar os dois circuitos. Então, a mesma coisa que acontece aqui, tá? Não é difícil de entender, né? Falando assim, sem entender mais ou menos como funciona a coisa, às vezes até fica meio complicado. Mas é bem simples, tá? O relé aqui, ele é utilizado para acionar a bomba e para isolar os circuitos. Então você consegue, um exemplo, eu tenho 3 fermentadores. Você consegue só replicar isso aqui. Você bota mais um controlador, mais uma chave, mais uma sinaleira e mais um relé. E aí você consegue fazer tudo funcionar de maneira independente, tá? E eu acredito que tenha dado para entender, né? Se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários que a gente explica mais alguma coisinha aqui. Repetindo, não estou dizendo que essa é a melhor forma de fazer, tá? Não estou dizendo que é a mais correta, estou dizendo que foi a forma que eu fiz, foi a forma que eu encontrei, com recursos bem baratos, tá? Para fazer o painel dos meus fermentadores. Funcionou muito bem por bastante tempo. Por que eu não mostro esse painel agora para vocês? Porque na verdade eu desmontei ele. Eu não tenho mais esses fermentadores. E eu estou usando um fermentador inox alto refrigerado. Então eu não tenho mais esses fermentadores de banco de frio. Eu ainda tenho banco de frio, mas eu uso para refrigerar a cerveja na pós-fervura, né? Eu utilizo um sistema misto, depois eu até mostro para vocês. Eu acho que deu para entender. Os fios aqui eu botei em cores diferentes para ficar mais fácil a visualização. Quem quiser replicar, né? Você vai ver aqui que o fio aqui casou um em cima do outro. Não era a ideia. Pera aí. Isso aqui tá errado. Ele ficou um em cima do outro aqui. Pronto. Aqui a gente tem o rosa, que é o retorno do controlador do freezer. A gente tem os laranjas, são os retornos dos controladores dos fermentadores, tá? Tudo que for azul é neutro e tudo que for vermelho é fase. Então, são as ligações básicas aqui. Eu acredito que vocês com esse diagramazinho aqui, bem vagabundo, bem fuleiro, consigam entender como é que foi feito, tá? É algo bem simples de fazer e que fica funcional porque ele fica automático para você, né? Você não precisa ficar analisando, abrindo e fechando válvula, ele faz tudo automático. Então acredito que possa ajudar vocês. Essa é uma dica de hoje aí. Se foi útil para você, dá uma curtida no vídeo e se inscreva no canal, que semanalmente a gente vai estar lançando os vídeos novos com dicas de oficina, coisas para churrasco, para cerveja e outros mais aí.